Olá pessoal, estou aqui novamente com Estilo e Elegância Sala de Visita. É sempre um prazer receber você. Eu espero continuar sempre com a sua audiência. Como inicialmente eu sempre gosto de dar uma palavrinha sobre a nossa situação atual, sobre a política. Nós estamos vivendo um momento histórico e toda a população quer mudanças, não só mudanças da reforma previdenciária, como também mudança tributária e outras tantas que precisam vir. Porque o Brasil tem tudo para decolar. Nós sabemos disso. Nosso país não é conversa mole, é um país riquíssimo. O nosso problema é um problema de gestão, é um problema de limpeza, é um problema de mandar para a cadeia quem é colarinho do dinheiro público, mandar para a cadeia, quadrilhas, limpar, fazer, enfim, um país, quem trabalha, ganha, honesto. E um detalhe muito importante, nós somos republicanos e nós somos democráticos, então ninguém vai nos vencer. Mas eu vou agora receber a minha convidada especial hoje, que é a Ana Carolina Charney, a doutora Ana Carolina Charney. E nós vamos falar sobre um assunto que vocês acham que é indigesto, mas que tem que ser abordado, que é imposto de renda. Tudo bem, Carolina? Tudo bom, Neuza? Um prazer estar aqui novamente. Muito obrigada pelo convite. O prazer é todo meu. Vocês estão vendo uma moça tão jovem, mãe, tem filhos, é uma tributarista de primeira linha. Obrigada. Ô, Ana, veja bem, a gente percebe que muitos brasileiros estão indo embora, muitos até já foram, e muitos querem ir, o que é triste, mas vamos enfrentar essa realidade. E há muitas dúvidas sobre a questão do imposto de renda, como é que fica? Como é que fica essa questão tributária que se ajuste com o leão? Porque esses brasileiros que estão partindo do Brasil, a grande maioria, eu quero crer, não quer saber de ficar discutindo com o leão, nem brigando com o leão, porque cordeiro não briga com o leão, não é verdade? Então quer ir limpinho, arrumadinho e tudo. O que você tem a dizer sobre esse assunto? Então, esse tema é realmente bastante oportuno, porque de fato, nos últimos tempos, como você colocou, muitas pessoas têm visto uma oportunidade e buscado mesmo, efetivamente, oportunidades e tem, infelizmente, deixado o país. Infelizmente, eu digo porque muitos estão indo por não acreditarem mais, como você bem colocou na questão, na nossa situação, ou por não concordarem com uma série de políticas e situações que têm acontecido, alguns por oportunidade, de fato, e outros buscando essa oportunidade. Mas o tema é importante porque, de fato, é muito singelo, né? Vamos embora, vamos deixar o país, mas realmente precisam ser observadas algumas obrigações aqui, e o que eu vejo na prática, até no escritório, enfim, algumas situações que nós vivenciamos, é que muitas pessoas acabam não tendo esse cuidado. Não pensa que é arrumar as malas e tchau, bye bye Brasil, porque não é bem assim, não. Exatamente. E assim, é diferente quando, por exemplo, a pessoa é transferida e vai com uma empresa e tem uma assessoria um pouco mais próxima, e essas informações acabam chegando até a pessoa, né? Mas em muitos casos, como você falou, quem não conta com esse apoio, é preciso buscar, é preciso se informar. Existem algumas obrigações fiscais que, se não cumpridas, podem, de fato, trazer problemas futuros, inclusive até exigência de tributação em ambos os países. Esse é o que pode acontecer no final das contas, né? Então, você não formaliza a sua saída do ponto de vista fiscal aqui do Brasil. E quando você chega no seu destino, você, supondo, começa a ter uma renda, começa a ter receita daqui a um tempo, e pode chegar num ponto em que as autoridades fiscais, não sabendo da sua saída, presumem que você ainda é um residente fiscal aqui no Brasil e vão exigir a tributação sobre esses valores, ao passo que no seu destino, onde você estiver, a origem da renda, também pode ser exigido o tributo lá. Então, mas aí, nesse caso, não é a dupla tributação que é proibida? Na verdade, ela não é proibida. O imposto de renda no Brasil, ele tem um princípio da generalidade e da universalidade. Então, aqui no Brasil, um residente fiscal aqui, a renda oferida aqui é alcançada pela tributação e a renda oferida fora também. A questão é que, do ponto de vista, vamos dizer, não estritamente jurídico, mas não é certo você ser tributado em dois lugares.
Para evitar isso é que existem os acordos para evitar a bitributação. Então, dependendo do país, pode ser que haja um acordo. Aí você fica mais flexível nessa questão. Mas há países em que não há acordo celebrado. O Brasil não celebrou acordos. Então, esse é um primeiro ponto a se verificar. Onde você vai? É isso que eu ia perguntar. A primeira coisa, você vai mudar para onde, né? Exatamente. Porque é uma lei nos Estados Unidos, outra lei na França, outra lei na Itália. Alemanha, são legislações diferentes. Precisa saber o que é que a lei deles lá com a lei nossa aqui. Né? E precisa ter a ciência também se existe ou não um acordo. Então, esse é um primeiro ponto. Existe um acordo? Em que termos esse acordo é celebrado? Quais são os tipos de renda que vão entrar nesse acordo, né? É renda de serviço, a receita que você receber, o rendimento que você receber como uma contraprestação por um serviço, ou se você receber, por exemplo, um direito autoral fora, como é que fica isso, né? Então, o primeiro ponto é isso, verificar se tem acordo, verificar que tipo de rendimento você vai ter. Aí, olhando para o lado da nossa Receita Federal aqui, existem duas obrigações que são de suma importância para quem está deixando o país, que é, a primeira delas, apresentar uma comunicação de saída definitiva. Essa comunicação é o documento que dá ciência ao fisco brasileiro da saída. Então, as pessoas que deixarem o país, por exemplo, ao longo desse ano de 2019, elas precisam apresentar a comunicação até o último dia de fevereiro do ano subsequente. E, em seguida, existe uma segunda obrigação, que é a apresentação da declaração de saída definitiva, que ela deve ser apresentada no mesmo período da declaração do imposto de renda. Na verdade, ela é uma das opções da declaração de imposto de renda. Quem faz a declaração e entra no programa vai verificar que você escolhe, é uma declaração de ajuste ou uma declaração de saída. Então, ela é uma variação da declaração de imposto de renda. Ela, então, deve ser entregue no mesmo período, sempre entre março e abril. Se ela for, por exemplo, sair, mas provisoriamente para ver se dá certo? Então, ela não tem certeza, ela fala, eu vou arriscar. Essas obrigações, elas devem ser apresentadas, mesmo se a comunicação, pelo menos, mesmo se a saída for temporária. Recomenda-se a apresentação da comunicação, mesmo se a saída for temporária. Aí, para justamente essa questão dos rendimentos, a gente não ter um problema aí de uma dupla tributação a depender do local do seu destino, né? Então, assim, existe a figura, né, do residente fiscal e do não residente. Então, para você deixar de ser residente, essas obrigações precisam ser cumpridas. A pessoa saiu e não apresentou nada. Existe um prazo que a legislação determina. Se você ficar fora do país após 183 dias consecutivos ou não, no período de um ano, se você ficar fora esse período, existe uma presunção de que você deixa de ser residente. Então, assim, o ideal é que em cada caso haja uma conduta da pessoa mesmo de buscar aí uma assessoria que avalie a situação concreta. Você vai deixar por um prazo certo. A saída é definitiva, não é permanente, existe o ânimo de permanecer fora ou não, é uma saída temporária, para a gente avaliar o que vai ser conveniente aí no caso concreto, né? Dependendo do país, dependendo do propósito mesmo que a pessoa tenha. O caso, por exemplo, de muita gente comprando casas assim nos Estados Unidos, e lá a legislação é diferenciada com relação à herança, né? Porque quando morre 50% é do governo, coisas que os brasileiros, muitos não sabem disso. Existe aquela possibilidade da constituição de uma holding, né? Porque uma holding é uma empresa, daí aquela propriedade passa a pertencer à empresa, então é outra legislação que cai sobre ela e não vai ser essa questão do falecimento de passar para o Estado, e sim é da companhia, é isso? É isso. Em linhas gerais, a gente pode dizer que é isso mesmo. Na verdade, não tem problema nenhum um residente fiscal aqui no Brasil ter bens, direitos fora. Não há nenhuma vedação. Isso é uma coisa que as pessoas confundem um pouco, né? E a gente fala assim, uma outra dúvida que acaba sendo muito comum é a declaração de saída definitiva. Eu não posso mais voltar. Não é isso, eu não vou ser mais brasileira. Eu vou deixar de ser. Não é isso. Então, isso é preciso desmistificar um pouco também, tem né? Nada uma coisa com a outra. É uma questão estritamente fiscal. Então, um residente fiscal aqui, ele pode ter uma propriedade fora. De fato, precisa ser observada a legislação do local.
Existem países que tributam de forma mais contundente a herança do que transferências em vida, como é o caso dos Estados Unidos. Por isso que é muito comum, ao invés de se ter essas propriedades em nome da pessoa física, se ter em nome de empresas, LLCs, né? Aquelas companhias limitadas que são constituídas nos Estados Unidos, mesmo por que exemplo, tenha uma casa só, ela põe aquela casa numa LLC, né? Exatamente. Aí tem uma questão do recebimento de aluguéis. Aí quem tem que prestar as contas para o fisco americano vai ser a empresa. Sim. Você tem obrigações aqui. A pessoa jurídica, né? A pessoa jurídica, mas você tem obrigações aqui. É bom lembrar que a declaração do imposto de renda, isso vai ter que constar, né? A propriedade, as cotas dessa empresa que você tenha no exterior. E além disso, existe também uma declaração perante o Bacen, que é a CBE, Capitais Brasileiros no Exterior, e ela é obrigatória para toda pessoa que detiver acima de $100 mil de patrimônio fora. Ela tem que declarar? Ela tem que declarar R$100 mil. Agora não me recordo exatamente o montante. Eu acho que é $100 mil mesmo. Eu acho que é $100 mil. Há essa obrigatoriedade da entrega da CBE. Então, isso é importante observar também. De repente, você tem aquelas cotas, você precisa informar no imposto de renda e informar também perante o Banco Central. Ô, Ana, a gente fica perguntando que você liga a televisão e você vê aquele monte de escândalo de alguns não, vários políticos que se locupletam do dinheiro público e então se diz o seguinte, que eles abriram contas lá fora e se livraram disso. Hoje, existem muitas restrições. Essas restrições realmente existem ou o povo está sendo enganado mais uma vez? Não, existem. Na verdade, assim, o mundo, de uma forma geral, evoluiu muito, eu considero isso particularmente uma evolução, nesse sentido. Por N motivos. A gente tem uma questão de terrorismo, tráfico de armas, tráfico de pessoas, condutas notoriamente ilícitas e que se utilizavam da liberdade, possibilidade, né? de movimentar dinheiro de uma forma muito pouco transparente. Então, várias organizações pelo mundo, isso não é uma questão brasileira, isso que fique muito claro, é uma questão mundial, se utilizavam dessa liberdade, como você bem colocou, para movimentar e usar dinheiro para essas finalidades escusas. Então, de uma forma geral, tem havido um movimento, que esse movimento é mundial, de transparência. E são feitos através de acordos? São feitos através de acordos e são muitos países, como a Suíça, por exemplo, é um caso muito típico, que sempre foi um país conhecido por preservar a identidade dos seus correntistas, né, das pessoas que dispunham de contas, investimentos lá. Ela modificou drasticamente o comportamento. Então, hoje não há possibilidade de você ter uma conta não identificada. Quer dizer, a pessoa, o indivíduo aqui, o ladrão do dinheiro público, ou que não seja do dinheiro público, enfim, aquele que tem um dinheiro ilícito, não pensa que ele vai botar o dinheiro na conta dele na Suíça assim tão fácil, né? Hoje em dia, eu diria que não. Eu tenho, inclusive, clientes, pessoas que eu tenho a oportunidade de atender e que até dispõem de contas que são antigas e que ainda são nesse sistema de não identificação. E o banco, tem bancos suíços que requisitaram essas pessoas a prova de que os valores são informados no seu país de residência. Então, por exemplo... Criou um problema, hein? Mas é que teve o Brasil também nessa linha, né, nessa onda, teve as políticas de repatriação, né, de recursos, né, da regularização dos ativos. Deu um tempo para trazer o dinheiro e pagar a sua parte, né? Mas sim declarar. Declarar. O ponto principal, isso também é preciso que fique claro, não há problema em deixar dinheiro ou em ter dinheiro. Eu tenho dinheiro no Panamá, eu tenho dinheiro em paraísos fiscais. Não há problema. Se esses valores forem declarados ao fisco aqui, não há nenhuma questão. A gente pode ter diferenças de tributação, a gente pode ter algumas diferenciações aí, mas não há problema. Então, assim, no momento que esse banco suíço requisitou, me confirme que você declara esses valores no seu país de residência fiscal, e a pessoa estava ok, porque tinha aderido lá à regularização de ativos, e a conta já estava informada, apresentou a declaração de imposto de renda, e o problema foi sanado. O problema não, né? O questionamento foi sanado.
Então, assim, óbvio, eu também acredito que a inteligência humana sempre pode mais, né? Então dizer assim, é impossível ter dinheiro fora não declarado, a gente sabe que as pessoas criam aí N mecanismos, né? Se você está imbuído nisso, você acha um jeito de driblar, né? Você acha um jeito. Forma. Uma coisa que mas é mais difícil nessa questão do drible, algo que se levanta é o seguinte, eu gostaria de saber a sua opinião, se isso é verdade, se isso aconteceu antigamente, não acontece mais. Que a pessoa levar dinheiro vivo, não via internet, via computador, ou remessa pelos Wi-Fi aí da vida, por toda essa questão de banco, de mandar direto, mas ela levar o dinheiro vivo dentro de uma mala, vamos supor, ela pode chegar num banco, exemplo, num banco suíço, fazer o depósito. Não é tão fácil também. E ter só um número, sem ter identificação? Eu, assim, daquilo que eu vivencio e das informações que eu tenho, né, dos casos que nós acompanhamos, é difícil. Os bancos centrais, de uma forma geral, também estão atentos a isso. E uma questão de suma importância sempre é a origem. Então, você tem que ter a origem para o recurso. A declarar para o imposto de renda, qual que é a finalidade, né? É simplesmente tributar? É tributário? Não é exclusivamente tributário. Eu sei que a gente tem uma algeriza de tributação. De tributação, mas até por conta de que esse dinheiro é mal gasto, né? Um problema, eu também digo isso. O problema não é a tributação, é a aplicação da grana, né? Dos recursos arrecadados. Você não quer ficar pagando imposto para os outros terem uma vida de privilégio. Os tributos existem desde nas histórias da carrochinha, já existem, né? Os coletores de impostos. Então, assim, é uma atividade que sempre existiu e é importante, é indispensável. Como você falou no início, nós somos uma república democrática, a preservação desses princípios está diretamente relacionada à autonomia da União, dos estados, dos municípios, e essa autonomia financeira vem por meio, significativamente, por meio da arrecadação de tributos. Então, assim, é uma atividade de suma importância. A gente tem uma questão relacionada à aplicação dos recursos, mas nós temos que, enquanto cidadãos, nós temos que primar para que a tributação seja justa, seja correta. E que cada qual pague o que lhe é devido, né? O que é devido, mas que não se busque mecanismos para, eu não quero pagar. Não é esse o caminho, né? Nós temos que buscar, perante as nossas autoridades, um retorno com relação a essa aplicação. Mas recolher tributos é inerente a qualquer país, a qualquer nação. Pelo que eu estou entendendo, você está bastante otimista com relação a essas mudanças mundiais, de tal forma que os bandidos não vão poder escapar dessa tributação, como aqueles que menos têm e que não pode não tem menos recursos para ficar nessa driblagem, e eles pagam, não é justo, quanto aqueles que são mais poderosos vão pagar. Quer dizer, os poderosos vão ter que entender, é melhor entrar na linha do que perder até o dinheiro, né? É difícil essa ponderação, mas assim, eu sou otimista mesmo. Eu acredito que existem mecanismos para nós. A nossa tributação é perfeita? Não. Existem N discussões, propostas de reforma que estão colocadas aí, algumas assim muito interessantes mesmo. A unificação da tributação, né? Nós temos alguns tributos que incidem sobre mesmas bases, e isso, aí do ponto de vista das empresas, né, das companhias, acarreta um custo muito alto, porque o cumprimento das obrigações acessórias no Brasil não é simples, ele é muito custoso. Então qualquer empresa precisa ter uma estrutura de fato para cumprir todas as obrigações, entregar todas as declarações, tudo é sujeito a penalidades. Então, assim, simplificar isso, quando a gente começar a falar de tributação da pessoa jurídica, PIS, COFINS, CMS, ISS, você olha para um país europeu, por exemplo, tem um número significativamente inferior de tributos, né? Muitos países têm até um imposto só, né? Porque isso cria uma burocracia, né? E uma dificuldade muito grande, isso, né? É custo, né? É custo. Então... Agora, o que eu queria perguntar para você também é essa questão do imposto de renda com relação aos divorciados. Tem muita dúvida sobre isso. Também é oportuno falar rapidamente disso, porque nós temos uma cultura de começar a olhar para o imposto de renda no mês de março, né? De todo ano. Então, o nosso já passou, mas é bom ficar... Mas, na verdade, você
ser tributado adequadamente, principalmente olhando aí para a pessoa física, né, que a gente olha os rendimentos, mas olha também as despesas, ela pressupõe uma organização. Essa organização tem que ser feita ao longo do ano. Então, assim, por exemplo, houve um divórcio, né? Se a pessoa se divorciou ao longo do ano, como é que fica isso? Vai começar a receber pensão? Então, isso causa uma modificação, inclusive, na forma da tributação. Às vezes, um cônjuge era dependente do outro, isso vai ter que ser alterado na próxima declaração. Vai haver pagamento de pensão para os filhos. Então, no primeiro ano após a separação, os filhos podem ser dependentes dos dois, né? De ambos os cônjuges, mas depois não mais. Então, assim, o que eu queria rapidamente colocar com relação a isso é que é importante buscar uma assessoria, né? Alguém que possa, uma contabilidade, que tenha condições de avaliar a situação concreta e orientar com relação a isso. Pagamento de pensão pressupõe pagamento de imposto de renda via carnê-leão, que não é uma coisa corriqueira quando há união, já tem que né? se preparar. Ou seja, ali depois do divórcio, tal, depois da briga, né? Sempre tem uma briguinha ou brigona. Depois daquilo, trata de ir num advogado tributarista para você ver se está tudo certinho. É importante, são cuidados que são importantes de serem tomados ao longo do ano. Pra não ter dor de cabeça futura. Ana, nosso tempo aqui da entrevista chegou ao final. Muito obrigada pelas suas informações. Eu gostaria que se você pudesse deixar um e-mail. Claro. Se você pode, para responder algumas perguntas. Claro, olha, novamente eu agradeço o convite, é sempre um prazer, uma satisfação vir aqui te acompanhar. Quem agradece somos nós, hein, por essa aula aqui, tudo de graça, hein? No meu e-mail, quem quiser mandar algum questionamento, quiser trocar uma ideia com relação ao que foi discutido aqui, é ana.charnet@hmmc.com.br. HMMC é a sigla do escritório, né? Então fico aí à disposição. Está dado o recado. E vocês continuam aqui comigo. Vai ter agora umas imagens da nossa sala de visita e umas outras imagens bonitas que vocês vão ver. E como estamos em tempo de férias, aqueles que vão, por exemplo, para a Europa, nós vamos falar do Canadá. O Canadá tem sido um destino não só para quem vai fazer curso, como também para turistas. Então, hoje aqui em foco, após essa entrevista e após os nossos comerciais, Canadá. A Líder tem uma linha especial de armários e móveis modulados para você montar seu espaço do jeito mais inteligente que existe. O seu. Armários e modulados Líder. Um móvel, muitas possibilidades. Férias no Canadá. São durante os meses de verão que são celebrados ao longo do país milhares de eventos, sobretudo nos pequenos povoados, onde se conserva um sabor especial. O povo é muito alegre, se diverte, sobretudo quando exalta a natureza. São abertos sem preconceito, tanto em junho, que é a Semana do Orgulho Gay em Toronto, por exemplo. O tempo quente em quase todo o país habitável apresenta uma explosão de festas que se estende até agosto. Em junho,
Destacam-se o Banff Festival de Artes, que são 2 meses de ópera, teatro, dança, o Red River em Winnipeg, uma feira enorme, o Festival Internacional de Jazz de Montreal, com seus famosos shows ao ar livre. Em Montreal vai até o dia 7 de julho. Montreal, na temporada de férias, há 350 espetáculos e mais de 1.600 músicos canadenses e internacionais. É um dos 5 eventos musicais mais importantes do mundo. Também celebração em Edmonton, em Calgary, que tem 2 festivais internacionais também de jazz. E a festa maior em julho, em todas as regiões do Canadá, o Dia Nacional, a maior do país, em que cada cidade festeja ao seu modo e que termina sempre com belíssimos fogos artificiais. Neste dia, se comemora a criação do Domínio do Canadá, dia no que tudo se ilumina com atividades ao ar livre.